Oi, gente, estamos aqui para mais um Papo Cabeça. Eu sou a Lorena Kubak, aluna do primeiro ano, Eu sou a Ana Laura, também do primeiro ano. e hoje nós trouxemos nossas convidadas, as vice-campeãs mundiais de handball. Olá, eu sou a Lucilene, né? Sou assistente social e atleta aqui do município de Cambé e sou vice-campeã mundial na categoria 50 a mais. Eu sou a Sônia Macarini Radigonda, eu já sou aposentada, Uhum. já tenho 61 anos e fui atleta na minha adolescência, na juventude e depois que eu me aposentei, eu voltei a treinar handebol. Gente, como surgiu a Filia Master Handball? Bom, a filia Handball Master surgiu eh, na quadra, né? Eu sou atleta, as meninas eram atletas da antiga Incoluce Cambé, que na década de 80, 90 arrasou as quadras, aí foram as campeãs sul-americanas, a Sônia é dessa geração, e aí nós somos filhas dessa equipe Entendi. Incoluce Cambé. Então todo mundo, né? Eu sou atleta, porque eu a vi jogando no ginásio aqui no João de Deus na década de 85. Elas foram campeãs de clube sul-americana aqui em Cambé e aquilo lá me chamou para o esporte do handebol. Eu falei, eu quero ser igual elas quando crescer, Que né? E legal. aí fomos trabalhando em cima disso, além de ser igual elas, não consegui ser igual elas, mas cheguei a perto e joguei com elas. Aham. Então, Uhum. em 91, quando terminou a equipe, cada um foi para o seu lado, e aí teve os frutos, né? E aí as meninas, nós aqui, ex-atletas de Cambé, resolvemos, voltar a treinar em 2021, e aí a gente, depois da pandemia, tudo aquilo, muita gente doente por causa do que a pandemia, né, requisitos da pandemia que Aham. deixou com a gente, resolvemos voltar a jogar. Voltamos a jogar, daí teve os campeonatos brasileiros, que estão aqui com as medalhas, e tal, e aí a gente ficava pedindo para as pessoas: "Ai, deixa eu jogar no seu time, eu quero jogar, eu tenho 2 meninas", a Adriana Chiconato, que é a que fala que encabeçava tudo isso, Aham. ela falava assim: Curitiba tem vaga para uma armadora", aí a gente ia lá e fazia parte. Até que um dia, né, em 2023, a gente se reuniu e falou: "Vamos fazer uma associação, um time para nós jogarmos?", né, porque a gente tem tudo aqui, a gente fica emprestando e Sim. pedindo para os outros. E aí, então, acabou a gente formando essa associação, ela é legalizada em 2023, a Soninha é nossa presidente, né, e aí ela está aí em 2020, nasceu em 2023 e vai continuar aí por muito tempo. Ai, que legal, Legal, gente. gente. Então, Uhum. e tudo que envolveu, né, assim, a criação, né, o nascimento da filia foi entre nós mesmos, né. Aham. Teve um dia que a gente foi fazer um amistoso em Maringá, e aí tinha uma menina do Ceará que veio, treinar com a gente, descobriu que a gente estava treinando, veio treinar também com a gente, e ela foi com a gente nesse amistoso. E aí eu me lembro muito bem da cena, assim, ela sentada nos primeiros bancos, com o braço, assim, virada para trás, com o braço em cima do banco, e perguntava pra gente: "Mas o que que vocês já fizeram na vida? Por que vocês estão juntos?". E foi, sabe, instigando para que a gente fosse Sim. contando a nossa história, e desse momento ela então, quando a gente parou para falar: "Vamos criar uma associação", ela falou: "Eu já sei". É filia. Por que filia? Porque filia é amizade, filia é família, é fraternidade, então é isso que vocês são, foi isso que eu senti, essa é a palavra que me veio quando lembrei de toda aquela história que vocês me contaram sobre quem eram vocês. Ai, E que aí legal. ficou, e aí ela é da área, daí ela criou então a nossa bandeira, criou o nosso brasão, escolheu as cores, o formato das letras, tal, e aí surgiu a filia. O primeiro passo começou aí. Muito legal, gente. Legal, Sem contar que gente. é lindo A a bandeira é linda, bandeira de gente. É. vocês, eu amei. E o que vocês acham, assim, de principal que une a equipe de vocês até hoje? Eu acredito que é o amor pelo handball, né? É estar Uhum. em quadra, a gente acredita que o esporte transforma as pessoas e transforma para melhor, né? Eu sempre Sim. falo,
eu sou o que sou hoje, né? Eu sou uma pessoa melhor porque eu fui criada no esporte, né? Então, Sim. o esporte ensina regras, o esporte ensina respeito, ele ensina a gente a perder, a frustração quando a gente Aham. perde, a alegria e o entusiasmo quando a Quando gente ganha. ganha, a saber que se você quer chegar em algum lugar, você tem que ter disciplina. Então, assim, o esporte valoriza isso tudo, né? Então, assim, é isso, na minha opinião, o esporte que nos une e pelo amor e todo mundo tem os mesmos objetivos, né? Hoje a Sim. gente amigas de igual vocês, né? Jogávamos junto lá na adolescência, nos 16 anos, até aos 20, e hoje os filhos são parte dessa família handball, né? Que Então os filhos legal. vão, a gente vai jogar, eles vão no ginásio, nós vamos fazer um churrasco junto, vai É, família, vai família. todo mundo, cada um constitui sua família, então virou uma grande Uma família. grande família, que Uhum. legal. Vocês trouxeram aqui várias medalhas, né, e troféus. Isso. Gente, muito bonitas. Explica pra gente rapidinho quais são. Bom, eu vou falar então do mais hoje, né, do sonho realizado, porque era um sonho, mas um sonho tão quão distante, né, Aham. que aconteceu na quadra quando a gente estava no campeonato desse brasileiro o ano passado, e aí veio o convite para a gente ir para o Mundial, né, para o Mundial lá representando o município, o Paraná e o Brasil. E aí, esse sonho, a gente falou assim, nossa, mas é tão longe esse sonho. Daí veio uma pessoa que é a Mica, que é uma nossa mentora, eu falo que ela nos ajudou muito. Ela falou assim, por que Uhum. não realizar? Né? Por que não se realizar? E a gente começou, aí o universo, né? A Foi gente se trabalhando, movimentou, movimentou fez e as nossas ações aconteceu. E e aí fomos aconteceu. O fazendo o movimento foi. convite, porque daí, assim, como a maior dificuldade nossa é o recurso financeiro, a gente não tem o recurso financeiro, um Sim. patrocinador, então, assim, o patrocinador somos nós mesmos, né? Uhum. E aí a gente falou assim, ok, nós vamos. A Filia, através da renda aí de vendas do Sicredi, que a gente vende naquela ação solidária, É né? rifa da ação Ação solidária. solidária, transforma o dinheiro daqui, a gente vende para nós mesmos, para a associação, e aí, então, ela pagou a inscrição. Aham. E aí a gente foi vendo que muitas atletas queriam ir com a gente, né? Então, assim, o nosso lema é quem quer estar com a gente nesse sonho. Então, aí foi atletas vindo que queriam ir para esse Mundial, só que queria ir com uma equipe brasileira, não queria ir representando Outro outro país. país, outras. Então, e aí foi esse sonho aí que a gente foi para conhecer, né? E ele se tornou realidade trazendo o vice-campeonato aí. Nossa, Porque que lá nesse Mundial da Croácia, a gente pode tanto se inscrever como uma equipe, ou você pode se inscrever avulso, que eles chamam. Então, eu quero ir, eu tenho dinheiro, vou pagar minha inscrição, eu vou. sim, Aí você vai avulsa. E lá ele arruma uma equipe para pra você você jogar. jogar. Aí não significa que vai ser com o Brasil, né? Aham. Uhum. E aí você joga por quem precisar de atleta da sua categoria e tal. E aí, como a Lu falou, várias meninas, amigas da gente, tinham o sonho de ir, mas elas não queriam ir avulsos, Sim, que ele né? representando o O Brasil. Brasil. E quando a gente, então, aceitou o convite, colocamos na nossa cabeça que a gente ia, a chave foi aí, né? A virada da chave foi aí. Nós vamos. Tá, mas você tem dinheiro? Não. Mas como você vai fazer? Não sei. Nós Mas a gente vai. vamos, nós vamos. Quando a gente enfiou isso na nossa cabeça, aí nós 2 começamos a movimentar o grupo, movimentar o Encheu doce. Brasil, deixar Aham. esse doce e como diz a Lu, o universo também ajudou, né. A gente se mexe e as coisas acontecem. E aí nós fomos. E foi fácil? Não foi fácil, a gente não conseguiu patrocínio, né, para isso, a gente não tem recurso financeiro, não tem nenhuma uma empresa que nos Sim. patrocina, né, Uhum. assim, tudo que a gente precisa. Então a gente, contou com amigas que queria, da Bahia, do Rio, daqui do Paraná teve várias, e de São Paulo, e assim a gente foi montando a nossa equipe, né. Uhum. E era bom falar o nome delas que elas adoram. É verdade. Vamos lá então, Pode assim, falar, gente. as atletas que fizeram história, né, porque Aham. é um marco histórico, Com né. certeza. Então, assim, as atletas que fizeram história hoje, então, é a Val Rezende, ela é do Rio de Janeiro, ela é goleira, né. Eu, goleira, Lucilene, a FIA, aqui de Cambé, da Filia, a Sônia Macarini, que também é da Filia, a Cleide, que hoje está com 66 anos, jogou de igual para igual lá na Nossa. Croácia, Nossa. né, que é a Uhum. Cleide Vittori, que é da Filia, a Marlene,
que também é da Associação Filia aqui de Cambé, que está com mais de 60 anos também, não vou lembrar a idade dela aqui, que inclusive os familiares dela lá foram nossos intérpretes, né? Porque eles, Aham. eles moram lá na Irlanda, a outra em Madrid, e eles vieram para a competição, porque até achei interessante que a filha da Marlene falou assim: minha mãe tá brincando de handball. A hora que ela foi ver, ela falou assim: que brincadeira mais é essa, né? Que brincadeira séria é Aham. essa? E eles foram os nossos intérpretes. Então, a Marlene, a Cléo de Curitiba, a Vânia de Curitiba, a Barancelli, que a gente chama ela, a Barancelli de Curitiba, ela trouxe o título para o Brasil de melhor atleta da competição na Ah, categoria 50 a 50 mais, ela Que mais, foi a legal, MVP do campeonato. gente. MVP do Nossa. campeonato. Então, assim, ela trouxe para nós, então faz Aham. parte dessa Dessa história, Com dessa conquista, né? certeza. conquista. A nossa, a Rosângela, que ela tá na Bahia, ela é médica, socorrista e joga E handball, joga. tá lá com a gente. A A Vilminha de Vilminha de Matelândia, Matelândia, saiu de Matelândia. A Joneia. Dioneia, que é de Matelândia, hoje é Missal, mas ela jogou comigo na adolescência e agora acabou de jogando também no No Mundial, né? A Mundial. Vânia jogou comigo e também acabou jogando no Mundial. Mais alguém, Sônia? E aí a gente teve a colaboração de 2 atletas que a gente chama, como eu falei, avulsas, né, e elas Aham. quiseram jogar para nossa equipe. Então aí foi a Marta, né, de Portugal, e a Alenka, ela é eslovênia, né, e as 2 participaram junto com a gente, Que jogaram com a gente legal. Que também. legal, E o gente. intercâmbio é legal, porque daí a Eslovênia veio e tinha a competição delas também no 45. Acho que É era 45, 45. E aí pediu duas atletas nossas, uma armadora e uma ponta, ponta, para ir jogar para elas. Aí então a gente fez esse intercâmbio. cedeu Cedeu, as atletas se 2. aceitaram, Sim, cedeu, e aí ela também veio jogar com a jogar. gente, né? Que Que legal, legal. gente. O que que mais marcou vocês acham, nesse campeonato representando o Brasil na Croácia, né, gente? Ai, que Uhum. legal. Bom, para mim, o que mais marcou, assim, foi, a minha tomada de decisão. Eu consegui colocar um propósito na minha vida, né, Uhum. que envolveu o esporte, que envolveu a nossa associação, nossas amigas, mas assim, teve que partir de mim. Então isso Aham. foi o que mais me marcou, porque o dia que a gente olhou uma para outra e falou: "Nós vamos", isso mudou a chave para mim, e eu comecei a trabalhar e acreditar que eu podia, e me esforçar para conseguir as atletas, né, junto com a Lu, conseguir o que era precisava, entendeu, porque a gente Sim. não teve apoio de nada. Tudo foi a gente que foi organizando. Então foi isso. E o segundo ponto a nível daí questão de atleta, né, enquanto atleta na minha juventude, na época juventude, adulto, eu não tinha tido essa possibilidade de sair do país Sim. para Uhum. representar o Brasil, Brasil. né. E agora com 61 anos de idade eu voltei a treinar e consegui isso. Então, assim, para mim foi muito legal ver que não é a idade que determina, entendeu? É a minha vontade que determina, é meu foco, é meu objetivo, é minha constância, é isso que faz eu conquistar as coisas. Aham. E não ficar esperando as coisas acontecer. Verdade. Então, isso assim deu essa possibilidade de viver esses 2 momentos, né? Como atleta e como pessoa mesmo. Como foi representar Canberra em um evento esportivo internacional? Ai, foi emocionante, né? Hum. Sair daqui de uma cidadezinha, hoje não é tão pequena mais, mas se você for comparar com o Brasil, outros países, é uma cidade pequena. Sim. Uhum. E de repente você se vê lá na Europa, né? Eu nunca saí do Brasil, saí do Brasil, mas eu fui para Assunção, né? Na Copa América. Não é tão assim, porque como a gente vive indo para o Paraguai, né? Fazer compras Aham. É. internacionais, não achei assim que, já tinha, né, era o suficiente. Então, falar e fui para a Europa, né, então todo esse movimento que envolveu fazer passaporte, se preparar, né, documentação que a gente teve que organizar. Então, assim, foi muito legal, foi um crescimento pessoal, entendeu. Não foi Uhum. além de estar lá representando a cidade, eu também estava representando a minha pessoa, a minha família, né, toda Com a minha certeza. história.
Então, assim, pensando um legado, deixar um legado para os que estão aí, né? Para a É. juventude. Então, E um sonho que foi parecia estar isso. tão longe, vocês Aham. conseguirem E realizar, né? Deve realizar. ser emocionantíssimo. E realizamos o sonho em questão de 10 meses, né? É, Nós Nossa. trabalhamos 10 meses para que isso acontecesse. Então, assim, primeiro a gente tinha um projeto, a gente foi buscar recurso financeiro para todo lado, não deu certo. Aí, então agora nós temos que pagar a inscrição, que não dá mais tempo de esperar nada. Então, juntamos o nosso dinheirinho da associação, fomos lá, pagamos a inscrição. Tá, vamos continuar trabalhando, fomos trabalhando e levando a proposta aqui e ali. E o não, sempre acabava em não. Aí chegava outra etapa, nossa, agora tem que pagar o hotel, tem que pagar, comprar as passagens, não tem jeito. Se não compra passagem agora, a gente não vai Não conseguir vai. depois, porque vai encarecendo. Quanto mais próximo, mais encarece a passagem. É. Então, assim, foi todo um processo que levou ao todo 10 anos, né? 10 10 anos, meses. olha, 10 10 meses. meses, até a gente, do dia que a gente começou até o dia que a gente partiu para a Croácia. Nossa, gente. Que legal. E vocês não só participaram da competição, como ficaram em segundo Então, lugar, né? né, É, a gente gente? jogou Como de foram igual, os assim, é muito jogos? legal. A gente é testemunho toda hora, né? Conversar. E hoje eu estava conversando lá assim, porque nós temos um tipo de handball. Eu falo assim que eu vou falar Deus, né? Foi tão Aham. perfeito, ele estava junto com a Aham. gente ali, que o primeiro time que nós jogamos foi o Chile. Então, o Chile e o Brasil, a gente joga mais ou menos parecidos. Então, o Chile, Aham. como é clubes, tinha algumas meninas que a gente já conhece que jogou para o Chile. Então, assim, o Chile convidou elas e elas foram jogar pelo Chile. E aí a gente ganhou aquele jogo deles, acho que foi quase 5 bolas, ou mais, né, Sônia? Mas Não acho que lembro, mas foi assim, 9 bolas. foi um jogo bonito, um Aham. jogo bem Aham, um leve. placar No bem mais segundo, no elástico. segundo jogo, que foi a Hungria, que foi o jogo mais, que a gente perdeu de uma bola delas, já é um jogo totalmente Nossa. diferente, né? A Hungria é totalmente diferente, porque é um ritmo europeu. Vocês que são Aham. atletas de handball aqui, a gente costuma, assim, os árbitros nossos, eles sempre prevalecem o ataque, Sim. Aham. né? A defesa, desculpa. Você fez a defesa, ele Aham. para o jogo e começa de novo. Lá na Europa, pelo menos os times europeus, é um pouco diferente nós, porque eles são pesados. A gente chama pesado no sentido de, não que são fortes, mas assim, no pesado que elas não desistem da bola. A bola está aqui na mão delas e elas estão procurando pivô, estão procurando a armadora livre, elas se mexem demais. Então, para nós foi um aprendizado. Nós Uhum. perdemos nesse daí. Foi importantíssimo a gente perder só de uma bola, Sim, porque com daí a gente ia certeza. ganhar os 2 outros jogos para poder ir para a final, porque os 2 Aham. melhores iam fazer a No final. final. Uhum. E aí, então, nós fomos jogar com a Bratislava de manhã, né? Que é uma equipe de manhã Bratislava, que é da Iugoslávia. Eu falei assim, que aí a gente. Foi ela mesmo, Sônia? Foi à tarde? Bom, era o jogo de manhã, 1 à tarde. Então a Nesse gente dia ia a gente ganhar. teve, além de tudo, a gente jogou É, 2 Duas jogos no mesmo dia. 2 jogos intensos, Intensos, que era intensos. decisivos, ou a gente ganhava ou ganhava. Isso, e que aí a gente ganhou, foi vendo que ganhamos de uma bola o jogo de manhã e ganhamos de uma bola o jogo à tarde. Então a gente estava na final. Então a gente já Nossa. estava na final, né? Já estava em segundo, né? E a gente fala assim, se Sim, a que gente ganhar o emoção, né? jogo, se a gente acabou de ganhar, se de manhã saímos do lá, e falou assim, ganhamos desse, a gente já vai a medalha de bronze, a gente já vai disputar. Aí as meninas assim, eu não quero medalha de bronze, eu não vim aqui para buscar a medalha de bronze, não Bronze. desconsiderando, né? Sim. Mas assim, eu quero a medalha de ouro. E aí nós fomos para a final, né? A final é uma emoção, é um show, é um palco de um show para você entender. Eles colocam música e Que música o legal, tempo Legal. Muito todo. interessante. E quando você tá jogando igual um basquete mesmo, quando você vê Aham. NBA, assim, de Sim. basquete. Então, eles fazem aquele show, e aí a gente foi. Entramos muito nervosa, nossa equipe Ah, entrou imagina. bem nervosa, né? Imagino. A Hungria é a atual campeã, né? Então a gente perdeu delas e agora a gente Uhum. estava com elas de novo na final. Falei assim, agora é tudo ou nada. Mas era para estar O vice. o O vice, o vice, vice com com sabor de certeza, ouro, gente. É. né? Uhum. Porque uma equipe brasileira não faz muito tempo que não ia para esse campeonato e a gente E trouxe. nunca nessa categoria, né? Nessa categoria, a primeira, Alguns inédito. anos atrás, sei lá, Imagino. 5, antes da pandemia, foi uma equipe, mas eles foram no 45, né? 45. 45. Aí na categoria 50 era
A primeira vez, né. Então era muita coisa, assim, era muita coisa para deixar a gente ansioso. É, Aham. olha, nossa, meu Deus do céu. Mas foi legal o jogo também. E elas, assim, a gente fala pesadas, né, elas são fortes, são bem mais altas que a gente. E o le as le um parêntese, né, quando a gente saiu daqui, eu e a Lu falava assim: "Nossa, acho que nós vamos chegar lá, nós vamos tomar um pau, né, nós só vamos levar de sacolada". Porque aquele monte de mulherona grandona, E né, nós todas forte, pequenas, e né? nós todas pequenas, quer dizer, tirando ali 2 ou 3 que são eram as nossas armadoras um pouco maior, mas não se comparava. Sim, Ai, meu Deus. E aí chega lá a gente enfrentar de igual para igual, né, que porque para você legal. ganhar um jogo de uma bola, vocês sabem como É. que você tem Sim. que jogar, né. E o jogo lá é um pouquinho enquanto nosso no Brasil aqui, esse campeonato em si, né, e a gente entende, porque, 12 minutos, você fala: "Nossa, vou lá para jogar 12 minutos", mas é 12 minutos que parece que tá 45 minutos correndo, Aham. porque você não pode errar, Sim. você não pode enrolar e você tem que ganhar, né, Aham. então é isso que acontece. Então ele é muito intenso, então passa muito rápido, mas para você que tá na quadra, Demora. Parece mais demora, que os parece que os 30 parece minutos. um jogo de futebol, de Viaja, tão gente. Muito intenso, legal. Uhum. né. Muito legal. Aí você estava falando das medalhas, né, a gente Aham. falou desse É. Aham. daqui, mas eu vou falar assim, recentemente as meninas, né, dos 60 a mais aqui, a gente depois volta um pouquinho da Croácia, Aham. mas as meninas 60 a mais foram bicampeãs brasileiras dos 60 a mais, Gente, que né. Nossa, legal. Não legal. é um esporte adaptado, é um esporte handball mesmo, com as mesmas Aham. regras que vocês jogam, a gente também, elas também jogam, né, Sônia? 25 minutos e jogam com goleira, todas as regras é a mesma e elas foram vice-campeãs mundial. Esse título é da Filia Cambé, porque a base das 60 a mais é É. daqui. Então tem Aham. Uhum. a Uhum. Cleide, a Marlene, A a Beth, Beth, que é a goleira, a Roseli, que já foi com a Roseli. gente. Então, todas essas meninas fazem parte, daí a gente complementa. Uma de Curitiba, Aham. 3 de Ponta Grossa, 2 de Matelândia, porque daí a gente complementa o time e aí a gente vai disputar. Então, tinha 4 equipes, elas ganharam 3 jogos e trouxeram o troféu de Gente. bicampeã A para o gente chegou município. da Croácia no dia 27 de maio, no dia 3 deu uma Embarcamos. semana certinha. De uma quarta, na outra Na outra quarta, quarta. nós já fomos para São Paulo e daí a Gente, que E gente legal. ganharam. Isso, e aham, daí eu aí posso ganhamos esse ganhando troféu. desse, e esse ano elas me chamaram para ser técnica delas, então é melhor jogar do que ser técnica, deixa as atletas Aham, ali é para saber, verdade. mas a gente conseguiu trazer esse campeonato para o É. município, né? E o ano passado a Gente. gente também ganhou o Que é a mesmo mesma, campeonato, Aham. ó, que é a que é mesmas essa medalhas. aqui. E aí esse ano ganhamos de novo. Nesse ano É, fomos bicampeãs, então nos agora você 60 a fala mais. dessa medalha que é tão Quantas? importante, Ah, meu essas Deus, duas. é. Bom, essa aqui é da Copa América. A Copa América é feita uma seleção, né? Normalmente ela sai desse campeonato aqui, que é o BMC, que é o brasileiro. Sim. Então, a gente vai lá, você começa a ser reconhecido, você vai jogando, vão te conhecendo, e aí faz uma convocação, né? E aí é a seleção brasileira, né? Então, o ano passado eu fui pelos 55 mais, né? E nós ficamos em segundo. E esse que eu falei que foi em Assunção, né, no Paraguai. Aí veio essa medalha. Que Gente, que legal. legal. E nós fomos em setembro para Assunção, voltamos em outubro, daí eu recebi outra convocação. Aí eu fui para seleção paranaense, né? Seleção paranaense, que 50 mais, que daí é uma categoria mais baixa ainda que a minha, que disputou um brasileiro, Sim. né, de Gente. Que seleções. Aí esse legal. foi no Rio. Esse é cancelado cancelado não, esse é chancelado pela Confederação Brasileira de Brasileira, Handball, é. então ele Aham. porque os outros E eles foi o são, primeiro, né, é, dessa leva de master foi o primeiro. E nós ficamos em terceiro. Esses outros são, como é que a gente fala? eles são eventos Eventos privados, privados. Ah, né? Aham. Então, assim, sim. apesar do Hulk, que ele é o organizador, ele está dentro da confederação, mas ele não tem A a Sanchela chancela para para usar fazer, o. mas ele é reconhecido pela confederação. Esse foi a confederação que fez as normas, as regras, e elas Uhum. acabaram, a gente ficando terceiro, Sônia. É, em terceiro. Nossa. E aí agora saiu outra convocação em setembro deste ano em Natal. Outra, daí eu vou de novo. A Ai, Copa que Nossa, América, legal, É. gente.
outra é Copa América. Daí eu vou ter 2 Copa Américas no meu útero. Falei: "Olha, Na vamos sua jogando enquanto tá aguentando coleção. correr", então Com certeza. O que o esporte ensinou pra vocês durante a vida? não desistir. É. Não desistir nunca. O esporte, ele tem, vamos colocar lá, eu comecei a jogar handebol oi- com 12 anos, né? E fui até meus 25 anos, né? Nossa. Fui jogando, saí de Cambé, fui jogar em outras equipes, fui para São Paulo, fui jogar para outra equipe, fui para a seleção. E depois eu falei, agora chega, né? Então, em 95 eu parei, vocês acho que vocês nem tinham nascido ainda, mas eu parei de jogar Não. handebol e falei assim, agora eu vou cuidar da minha vida particular e chega uma época que você Profissional, né. cansa. E aí, o que que você faz? Mas a sementinha tá ali, Aham. né? Com A certeza. sementinha tá ali. Então, casei, tive filhos, e aí em 2021 resolvi, com uma depressão bem pesada, né? Saindo da pandemia aí, uma depressão bem pesada, as meninas chamadas Adriana Chiconato, a Vera, que estão na nossa. Hoje a Adriana é a nossa. Fala que ela é a nossa mentora em relação a isso tudo, né? Que impulsiona o esporte para nós. Falou, vamos voltar a treinar? Eu falei, não aguenta. Ela falou, aguenta, só você voltar para a quadra que você aguenta. Aí cheguei lá na quadra, catei a bola de handebol, bati a bola, que a bola voltou, já não era mais a pessoa. Aquela FIA, né, que existia Uhum. dentro de mim, que meu apelido no esporte é FIA, voltou. Então aí eu voltei aos poucos, voltando, né? Sem sonhar em competição, mas só de estar na quadra e de repente, olha, né? Então o que que o esporte me fez assim, depois dos 50 anos, ele me fez me permitir, porque nós Uhum. mulheres, a gente faz tudo pelo outro. Cuida dos primeiro é o filho, depois do filho, o marido, a casa, a profissão, depois é você. Então, Aham. hoje eu falo assim, ele me permitiu, eu, como mulher, aos 54 anos, ir para a Croácia, fazer o que eu gosto, que é jogar handball, Sim. né? Então, ele me permite. Então, o Uhum. esporte me ensina a cada dia mais me permitir. O que marcou com vocês a viagem da Croácia, mas fora das quadras? Bom, para mim, vou começar então, né. Como eu nunca saí do país, eu tinha medo. E às vezes eu questionava assim: "Nossa, como que esses jovens são malucos, sai daqui, vai para outro país, né, não Então. fala a língua, como que se vira? Deve passar a maior necessidade do mundo, deve sofrer muito". E aí eu fui entender, né, por que os jovens fazem isso. Porque dá, porque é possível, né, Aham. a língua universal diz que é o inglês, né, mas o Uhum. mimiquês também funciona. Então a gente consegue se comunicar, a gente consegue se virar, a gente se coloca numa posição de aprendizado, né, isso foi muito legal para mim, Uhum. ter que tentar me comunicar. Eu não falo inglês, é uma palavra ou outra, mas assim, de alguma forma eu conseguia me comunicar, entendeu? Então eu vi que é Sim. possível, né, que isso é possível, então isso foi muito marcante. Para mim, a limpeza dos lugares por onde a gente Uhum. passou, perceber que as pessoas que os outros países, diferente do Brasil, eles valorizam a sua história, né. Você vê onde a gente estava, Sim. dentro de Uhum. um castelo de quantos mil anos atrás, e tá lá perfeito, eles fazem manutenção daquilo, então eles mantêm a história deles. E a gente percebe que no Brasil a gente não faz muito isso, né. A limpeza, a educação do povo, a forma deles receberem a gente, não falava a língua, mas o olhar, o gesto, o abraço que dava, sabe. Então assim, é muito legal ver que existem outras coisas boas também fora do Fora do Brasil, Brasil, Aham. entendeu? sim. E é muito valioso, muito valioso. Bom, Legal. no meu caso também, né? Eu nunca saí eu só fui até o Paraguai, ali, Aham. atravessei a ponte da Uhum. amizade, mas assim, ir para a Europa também foi um desafio, né? Porque como você vai para a Europa, né? E como que você vai para lá? E não sei nada de inglês, né? O Google Tradutor estava. O Google Tradutor Usamos aqui, que esse é meu, muito. que é muito. Fizemos um grupo, né? Viagem em grupo é muito bacana. Eu falei assim, é um grupo de amigas que estavam juntos descobrindo muita coisa. Algumas falavam inglês, então a gente se apoiava ali no grupo, porque quando a Uhum. gente chegou, eu fiquei na parte velha com um grupo
e a Sônia ficou na parte mais nova com outro grupo, né? Então, aí esse grupo que nós ficamos lá, elas falavam inglês e eram mais tranquilas, assim, então eu ia no vácuo delas, né? Aí Aham. teve um dia que todo mundo foi fazer um passeio, eu não fui. E eu falei, o que que eu vou fazer agora aqui nessa cidade, né? Ou eu vou ficar aqui, não andei tanto para ficar daqui, para conhecer, eu vou passear na cidade. Menina, foi a melhor coisa que eu fiz, Que porque bom. assim, você não precisa, você fala, você precisa estar atenta, né? Mas Sim. assim, Lógico. você foi, peguei entrava junto com os guias, porque lá no Split parava os navios, né, para a pessoa descer, e deparei um italiano, como que chama? Os guias, falando Aham. italiano, colei nele, né? E aí fui entendendo a história da cidade, passeando ali, conhecendo. Então eu falo assim, como a Sônia falou, a cultura, a valorização da cultura, a valorização, limpo, né? O sempre Hum. limpo, Você não vê nada você no chão muito sujo. tranquilo, a cidade sempre muito organizada, o pessoal super respeita o horário, então não teve assim, o passeio, vocês vão fazer um passeio, vão em outro local, vai sair 9 horas. Não tinha 9h01, não tinha 8h59, Era era 9 nove horas. horas. Então, igual aqui nós no Brasil, né? Ah, Aham. espera aí que a fulana atrasou. Então, todo mundo no horário, todo mundo fica esperando. A fulana fica para Fica pra trás trás. lá. Então, assim, então é uma pontualidade. A organização, os ginásios, né? Não posso falar, mas os Nossa. ginásios, assim, é muito diferente do nosso, assim. Eu tinha de referência o João de Deus, né? Aqui Aham. nós, Aham. acho que vocês conhecem o João de Deus, nosso aqui, ginásio. Sim. Lá os ginásios climatizados, né? Tem café, você senta ali, né? Onde a Ai, gente jogou, chique. tinha um Aham. café, assim, como se fosse um shopping, assim, um café do shopping. Você Sim. Uhum. sentado ali, de vidro, o pessoal jogando, você assistindo a partida, tomando um café. Então, assim, muito bem organizado, os vestiários, tinha até secador, para você entender, nos Nossa. Espelho, vestiários, secador, secador. Uma tudo outra realidade, Nossa, outra né, É gente? realidade. Então, se assim, diferente. passasse a mão no chão assim, você não tinha um pozinho na quadra. Nossa, e aí que o que eu legal. senti falta mesmo foi da nossa comida brasileira, né? Porque eu não Aham. me adaptei muito lá. Eu falei assim, nossa, com vontade de comer um churrasco, uma carne, por quê? Porque é uma comida diferente, né? Tudo Aham. muito diferente, muito bem diferente. A base, vamos dizer assim, a base, pelo menos aonde a gente passou, é o macarrão. Vamos comer macarrão. A base é berinjela, né? No berinjela não entra no nosso Não entra, macarrão, né? é. Então é o molho de tomate. Então, assim, então, esse choque de cultura, mas aprender como é, e aquilo que eu disse para a Sônia, né? Eu falei assim: olha, agora o bichinho do passeio europeu ou para outros países me mordeu. Eu já quero me organizar para ir para outros lugares, né? Sim, Outros campeonatos É, na Europa, né? Quem também. sabe? com certeza. Daí já faz as duas coisas, vai passear e E vai jogar. jogar. Aham. Uhum. Gente, vocês treinam todos os sábados aqui na escola, né? Como é utilizar as dependências do INSA para treinamento? Olha, é fundamental, né? Porque assim, sábado de manhã é onde a equipe toda consegue se treinar juntas, né? Porque à noite a gente treina de segunda e quarta à noite, Aham. em outro espaço aqui cedido pelo município, lá no ginásio do Ana Rosa. Mas o sábado é fundamental, por quê? Porque nós temos atletas que moram em Maringá, nós temos atletas que gostam, que vêm jogar com a gente, né? De Juraí, Uraí, então, Jardim Jardim, Alegre. e elas podem vir No no sábado elas sábado, conseguem treinam vir com a também. gente. Então, esse espaço de treino, a gente consegue treinar, e também são a quadra que nos fornece os amistosos. Então, a gente Sim. convida as outras cidades para vir jogar com a gente aqui no ginásio. Então, ele vem. Então, assim, foi fundamental para a nossa evolução como atleta e como treino, porque atleta tem que treinar. Não Sim. adianta falar que eu vou para competição, que eu não vou me Não desenvolver, precisa porque treinar. eu sou goleiro, eu preciso receber Receber arremesso, arremesso. e as meninas que são da linha precisam arremessar. Então, Arremessar. assim, então é fundamental. A estrutura que o INSA disponibiliza aqui para a gente é fundamental. Chega 9 horas, está ali a porta aberta, a gente já entra, já treina e já fecha, está sempre organizadinho, limpinho, né? A bebedouro, né, Uhum, tem Sônia? aqueles E é assim, banheiros, tudo à e, disposição. e hoje é o que Uma eu estava. caixa de som. Uma caixa de som que não pode falar, mas a É, gente, mas a de gente vez em quando, gosta também gosta de pôr uma música de para animar. animar a nossa. Então, vocês estão convidadas, vocês são atletas de Muito handebol, obrigada. pode vir treinar com a A gente. Vivi já convidou a gente pra ir lá jogar.
A Yasmin já foi também. Eu acho que eu ia, mas eu não consegui ir no dia. A Mas Vivi? a Isso, a É, Vivi, ela foi atleta de handebol, nós convidamos ela para vir, porque foi para uma nossa ótima equipe. atleta aqui em Cambé, Uhum. mas ela não está no tempo dela ainda. Ela falou assim que ela precisa dar um tempo para ela poder É. voltar. Voltar. Então, e graças a esse espaço, né, que a gente teve a possibilidade de começar a utilizar esse ano, nós já recebemos a equipe de Maringá aqui para um amistoso e a equipe de Caramba. Apucarana, Que né? Então, legal. assim, faz muita diferença, tá, tá ajudando muito, né? E com essa questão da gente estar sempre indo para as competições, então a gente necessita de tempo de bola, necessita de jogo, de quadra, né? E a Não quadra é só oficial, treinar. né, E também, a né, quadra é Sônia? oficial, além de tudo, né? Uhum. Então isso favorece muito a nossa equipe, porque o que acontece? Quando chega, de repente, em outros campeonatos que a gente vai, a quadra não é oficial. Aham. E aí a gente já tá com as canelinhas bem afiada de correr aqui Aham. na quadra oficial, aqui na Rosa, e aí a gente acaba estando um pouquinho melhor preparada, entendeu? Uhum. Que bom saber disso, gente. Quais são os próximos desafios da equipe? Bom, nós temos o desafio agora no mês, os Jogos Abertos de De Cambé, Cambé, né? Aham. Porque a equipe é bem livre, quem quiser jogar, a gente vai se formar uma equipe e a gente vai jogar os Jogos Abertos em Cambé, porque não adianta ser para fora se o pessoal da comunidade, né, Aham. a gente não tá junto. Os Jogos Regionais, a gente joga os Jogos Regionais Jogos Abertos Abertos do Regionais. Paraná. Nós jogamos por Cambé, então a equipe Master joga no time com as meninas adultas, né? Então, Sim. com o pessoal adulto aqui. Então, a gente já está inscrita para jogar nessa agora, que vai ser dia 4, de 4, no final de semana de 4, não sei o que, de julho, na cidade de Biporã. A Sônia tem aí o desafio em setembro Sim, da Copa da Copa América. América, que da nossa equipe vai ela e a Adriana Chiconato na mesma seleção. Em novembro, no feriado de novembro, de 1º de novembro, é o Paraná Master, Não, que, é o dia 19 de novembro. não, no início, dia 31 é dia Ah, 30, tá. ah, tá me atrapalhando, ó. Ô, Sônia, e é dia 31, no feriado aí do 1º de novembro, que acontecerá o Paraná Master, que é os Jogos Abertos Master Aham. do Paraná, que vai ser realizado na cidade de Londrina. Então, a gente também representa, a gente representa a associação. Até então, o ano passado, a gente representava o time de Cambé, a Secretaria de Esportes, a Prefeitura de Cambé, porém, agora, nesse ano, a nova resolução do Paraná Master, ele pode ser um clube. Então, a gente, então, como associação, né, se a associação definir, a gente vai apresentando na categoria 40. O ano passado, as meninas do 40 ficaram de 8 Terceiro. times, ficaram em terceiro, e nós dos 50 a mais ficamos em vice-campeão. Então, a gente Que legal. quer voltar com a medalha de ouro agora, né? Porque o Aham. vice-campeão não, já chega. E existe uma grande possibilidade desses jogos, dessas três competições, a gente estar jogando em Cambé. Porque Londrina cedia os jogos, mas acaba soltando para Cambé, Aham. né? Usa a quadra do Ana Rosa, tal, às vezes usa aqui o INSA. Então, existe esse comentário, esse burburinho por aí. Então, pode ser que as três competições a gente jogue em casa. Que legal. Gente, muito legal saber da história de Aham. vocês. Esse troféu aqui pra gente também que joga o handball, não tanto quanto vocês, né? Mas é tipo uma coisa surreal pra gente, igual como vocês falaram, a gente pensa isso como uma coisa muito longe. E ter vocês aqui que foram lá, realizaram esse sonho, é muito legal. E a gente queria saber que mensagem vocês gostariam de deixar para as alunas, para os alunos e para os ouvintes do Papo Cabeça. Não desiste dos seus sonhos, né? Eu acho que a primeira coisa é não desistir dos seus sonhos, mesmo que, eu vou dizer igual o meu aqui, que foi interrompido por um período, mas você se permite a voltar a sonhar em tudo, não só como um esporte, mas tudo que você gosta de fazer. Eu vejo, nós entrando aqui, a gente viu ali os troféus do pessoal ali do foguete. Eu vou falar Aham. foguete, né? Que eu não tenho problema, mas que faça, né? Continue, que isso só seja um impulso para que você realize os seus sonhos, né? E que o esporte transforma a vida,
né? O lema da nossa associação, o lema da nossa ação é handball para a vida toda. Então, é para a vida toda enquanto o corpo permitir, e enquanto ele permitir, a gente está na quadra jogando. Que legal, Legal, gente. gente. Que você, como você disse, né? Ai, parece tão distante, né? Um troféu desse, um Aham. campeonato desse. Mas se não tiver esse momento igual vocês estão vivendo, de começar a treinar, não chega lá também, É. entendeu? Então tudo é um processo. Então respeitem o processo, não desistam do processo, né? Às vezes tem período que dá vontade, não vou mais treinar, ai, tô cansada, ai, isso é muito chato. Espera um pouquinho, passa essa vibe aí da chateação e retoma, porque dá fruto, né? Sim. Eu vim de uma cidade, eu vim de Moarama, na época era bem menor do que a região aqui, né? Eu fiz faculdade, eu comecei a trabalhar, me realizei profissionalmente em Cambé, tudo por conta do handball. E agora, primeira viagem fora do país, Internacional. internacional, né, foi por conta do quê? Do esporte, então vale a pena. O esporte nos ensina muito, ele transforma a nossa vida e faz a nossa vida não perder o sentido. Sim. Então é por aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. É uma honra ter vocês aqui. Uhum. E é isso, gente. Muito obrigada. E é isso, gente. Deixem o like Se inscrevam aqui no canal. e sigam elas sigam também elas. nas redes sociais. A gente vai deixar Isso, aqui pra Filia vocês. Cambé. Isso. Perfeito, gente. Valeu? Tchau. Aê!